Outro ponto, gente, que não pode faltar é a questão da autonomia. Olha lá, autonomia. A autonomia está na capacidade dos sujeitos de tomarem decisões por si próprios. Então, nesse caso, o professor autônomo é aquele que não fica refém apenas de executar planos que são pensados fora da escola. Então, estrategicamente, em algum gabinete do Ministério da Educação, das secretarias de educação dos estados, de uma universidade, os especialistas vão, por exemplo, pensar, né, o que deve ser feito, como deve se ensinar. Cria-se um documento, uma política de educação, um documento que vá, por exemplo, oferecer ali um passo a passo ao professor, e o professor simplesmente executa aquele passo a passo. Esse professor não tem autonomia alguma, porque ele não pensa a educação, ele só reproduz o que passam para ele. Então, a autonomia está além dessa ação meramente transmissora e reprodutivista, não é? E um ponto importante sobre a autonomia, dá meu pretinho básico aqui. Autonomia. Um ponto importante sobre a autonomia é o que? Não é um processo isolado. Não é um processo isolado. Como assim, Vinícius? Isolado vamos dizer assim, de individualização, né? De mera individualização, por exemplo. Então, professor, eu tenho autonomia e ele vai fazer tudo sozinho, vou fazer meu papel sozinho, vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Não é assim. A autonomia, gente, é a capacidade que o professor tem de tomar boas decisões, capacidade que ele tem de guiar a sua prática pelo conhecimento que tem, pelas competências, habilidades que construiu, mas isso em conjunto. Então a escola exerce a autonomia quando todos os profissionais estão juntos pensando as necessidades da escola, estão ali levantando as necessidades da escola e buscando conjuntamente soluções. Então a autonomia é exercida coletivamente e não de forma isolada. Então, quando a pessoa apresenta autonomia, ela apresenta também a capacidade de realizar o que? Ações que sejam cooperativas, colegiadas. Então, cooperativas, colegiadas. Maravilha! Então, o professor autônomo trabalha coletivamente, inclusive nós colocamos aqui, olha lá, a ação formal implica coletividade, não foi isso? Sim, disseram todos felizes, contentes, saltitantes e com aquele ar de que vou passar. Vejam, e um outro ponto, o professor não é mero executor de políticas públicas, eu falei para vocês, né? A autonomia faz com que esse professor se transforme num professor reflexivo, um professor que consegue encontrar soluções coletivamente, soluções para as necessidades diárias. Então, esse professor que trabalha coletivamente de forma colegiada no âmbito do conselho de escola, por exemplo, ele pode muito bem ter a ajuda, o auxílio de um especialista da educação. Mas eles estão pensando juntos, refletindo juntos, o que nós vamos fazer com base na realidade que nós temos. É diferente de alguém mandar um documento e o professor simplesmente executar aquilo de forma mecânica, como um autômato, um robô.